Falamos muito de campo, de egrégora e da ordenação ou reorganização desse campo. Mas o que compõe esse campo? Eu sou Ronaldo Cagise, professor de medicina ancestral egípcia e criador da cura taquiônica. E hoje eu vou falar para você do que é composto o cosmo, esse campo da coletividade suprema ao qual nós pertencemos. Estamos inseridos e somos pertencentes neste grande círculo chamado universo. Muitas vezes eu usei a comparação entre macro e microcosmo, que nós somos o microcosmo em relação ao macro. De fato, isso reflete todas as filosofias do mundo, porque todas elas levam à identificação do ser individual à grandiosidade do universo. Algumas usando frases bastante claras: somos a imagem e semelhança, fomos criador e criatura iguais, e muitas outras trazem esta informação de que o microcosmo, esse pequeno cosmo, esse pequeno universo que é representado por esse corpo físico, que é composto por mais outras facetas metafísicas, emoção, mente, energia e espírito, são réplicas do macrocosmo. E o perfeito funcionamento deste macrocosmo em relação ao micro, essa perfeita sintonia e conexão e, obviamente, aí a autorregulação desta relação entre micro e macro, e se a gente pensar no coletivo de todos os microcosmos se unindo para ir formando cada vez um cosmo maior aqui, um agrupamento desses microcosmos contidos numa grande coletividade, num grande círculo, pertencentes a esta egrégora de microcosmos de mesmo propósito, de mesma energia, de mesma frequência vibracional. Isso fará com que o alinhamento com o macrocosmo seja muito mais rápido, eficiente e de maior solidez e potência. E uma das coisas que eu trago como ensinamento e se tornando uma filosofia de vida é a questão de uma regência cósmica de 3 pilares, que eu gostaria de passar isso para vocês e compartilhar com vocês, para que isso seja uma forma de alinhamento de propósito, de alinhamento de filosofia de vida e, em especial, de autoconhecimento do seu microcosmo em relação ao macro. São os conceitos cósmicos da verdade, da justiça e da ordem. Lá no Antigo Egito, mesmo dentro das técnicas de medicina ancestral, esses 3 pilares eram fundamentais em processos de cura. Muito mais do que misticismo, mas técnica, engenharia, tecnologia e metodologia faziam com que os egípcios vivessem a maior parte do seu tempo de existência nesse planeta baseados, cultuando e procurando usar isso como filosofia de vida. Verdade, justiça e ordem. E quando a gente pensa em reestruturar campos, reorganizar o campo, seja individual, coletivo ou de toda egrégora, verdade precisa ser trazida à tona. Qual é a minha verdade?
o que de fato eu sou. A verdade mais pura, limpa, clara e transparente. Seja ela algo a ser ajustado ou não. Não importa. O que importa é que o cosmo espera de cada um de nós a verdade mais pura, para que ela possa ser reestruturada e reorganizada. No campo, a justiça, não na justiça no que compreendemos de lei, de penas e etc., mas a justiça é no que se ajusta, no que fica ajustado, no que veste bem, no que está confortável. O que para mim é muito e o que para mim é pouco. Qual é a medida correta? O que se ajusta para mim? Esta é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Percebam que isso também levará com que o campo perceba e ele se autorregule. Excessos são banidos, faltas são preenchidas e o sistema se autorregula. E a ordem é a colocação através de uma metodologia, de algo estruturado, assim como deve ser a nossa vida, interna e externamente, para que haja um funcionamento, uma ciência, uma sequência, uma lógica física e metafísica de funcionamento do microcosmo em relação ao macrocosmo. Que tudo esteja, cada coisa em seu devido lugar. A verdade pura, o ajustamento do que lhe cabe e a ordenação da sua existência. Esses três pilares levam a uma estruturação ou uma reestruturação do campo de forma extremamente profunda. Você pode conseguir isso, inclusive, estando nas coletivas, participando desta comunidade de pessoas que estão nas coletivas, já é uma egrégora, né? Estão todos lá no mesmo propósito. E aí, atender o chamado do seu coração, da sua verdade, da sua justiça e da sua ordem. Lá no Egito, representada por uma figura arquetípica chamada Ma'at. M-A